Estavam perguntando aqui que a Bíblia nos dá esperança, né? Aham. Aí, você lembra que esperança é essa? Que estamos vivenciando dificuldades no mundo relacionadas a religiões, guerras, sofrimentos, né? Foi até citado aqui, deixa eu ver. Não, Eu não vou olhar não, porque não, tentar vai- lembrar de cabeça mesmo. Sim, É bom, vai falar. é bom essa pergunta que você fez para ver se, né, realmente entrou na cabeça mesmo, né? Aham. Então, do tema que lemos do 1 ao 2 aqui, né? Sim. Basicamente, estamos vivendo uma época, assim, muito desinformação, né? E aí as pessoas procuram essas informações das mais variadas formas possíveis e a resposta está onde? Nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, né? As Escrituras Sagradas. Isso. Basicamente é isso. Exatamente. E aí diz assim, por exemplo, só pode falar com suas próprias palavras, Sim, diz sim. assim, e que aqui assim, qual é a promessa da Bíblia para o futuro? Qual é a promessa dela? Você lembra aqui no. Agora eu vou ter que dar uma olhada mesmo. Você pode olhar. Só para te relembrar, Não recapitular. haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21. Isso é bom? Muito bom. Legal, exatamente isso aí. A outra pergunta é aqui do 3, assim, e como você, como se fosse uma pergunta pessoal, como você pode ter certeza de que tudo que a Bíblia diz vai acontecer? Por quê? É para ler aqui e dar uma resposta minha, certo? Pode ser a resposta sua. Tá, pode, recapitulando. É só perguntar o... A referência que tem aqui, nesse folhetim, ajuda mais uma mostrada, né? Sim. Ela cita Atos 17, examinar cuidadosamente as Escrituras. Certo? Atos 17. E a minha resposta para isso vou dar um exemplo diferente que eu dei na última reunião, tá? Sim. Aparece 3 vezes na lei de Moisés, na Torá, uma expressão chamada Be'etzem Hayom Hazeh. Aparece isso quando os hebreus saem do Egito. Desculpa, aparece quando Noé entra na arca, quando os hebreus saem do Egito, e no livro de Deuteronômio, quando Moisés está quase concluindo ali as últimas palavras dele, Deuteronômio. Aparecem essas 3 expressões, Be'etzem Hayom Hazeh. Essa expressão, ela meio que comprova que as Escrituras Sagradas, elas são eternas. Às vezes você está num determinado local, você fala assim com alguém, já ouviu falar sobre um homem chamado Judá, ou José, ou Davi? A pessoa, não, Davi, nunca ouvi falar. Mas e a Arca de Noé? A Arca de Noé, eu sei. Eu já ouvi falar. Alguém já ouviu falar, mesmo que a pessoa é um ateu, alguém já ouviu falar da Arca de Noé. Alguém já ouviu falar do Monte Sinai. Isso é meio que universal, assim. Entendeu? Alguém já ouviu falar sobre isso. Então, é uma das provas que a palavra do Eterno ela sempre ecoa em toda a eternidade. Principalmente isso que eu creio. Muito bem. Nessas escrituras que você já leu, você conhece muito bem, você conhece até de cor os textos aqui. Não dá, né? Mas você conhece bastante, né? Eu conheço bastante. Você viu alguma promessa que foi feita aqui que não foi cumprida? Promessa que não foi cumprida, promessas ruins. Não, por exemplo, o profeta Jonas, que ele foi engolido pelo peixe. Sim. O Eterno, ele fez uma promessa que ele destruiu Nínive. Sim. Aí ele falou, vai lá profetizar para falar. Aí o pessoal se arrependeu e essa promessa de destruição foi revogada. Entendeu? Devido às pessoas terem se arrependido. Mesmo essa se cumpriu. Mesmo essa se cumpriu. Não. As pessoas se arrependeram e foram perdoadas. Sim. Então houve uma promessa de que ele ia ser destruído, mas as pessoas se arrependeram e foi revogado. Aí ele exatamente recuou de destruir aquele pessoal, exatamente porque eles foram obedientes. As promessas ruins são revogadas, as boas sempre se cumprem. Isso que eu ia perguntar, as boas, né? As boas na Bíblia não falam nunca nenhuma, né? A palavra do Eterno não volta. Até Moisés fala lá que nenhuma dessas boas promessas de Deus falhou, nenhuma delas, todas se cumpriram, né? Verdade. E no tempo, no dia exato, na hora exata, todas se cumpriram. Então a Bíblia é um livro que nós devemos confiar nele. Sim. Porque o autor desse livro é o Criador de todas as coisas nos céus e também na terra, tanto as invisíveis nos céus, como as visíveis na terra, né? Foi ele que criou. E por último, ele criou o ser humano, né? Já pensou? Boa. Então nós estamos aqui aprendendo sobre o Deus eterno, como sempre se chama, o soberano do universo, o Criador, o Senhor Jeová, que eu sempre digo. Sim. Eu acho essa expressão tão linda, quando um irmão... Ontem eu assisti o discurso lá no Camusi ontem, que eu não veio aqui ontem, né? Porque o meu neto estava hospitalizado, e depois que eu cheguei, eu fui lá. Aí tem um irmão, que eu preciso falar para os irmãos,
que eu amo essas expressões, quando a Bíblia relata lá, por exemplo, soberano Senhor Jeová. Sim, o título. É o título. Quando ele diz assim, Eterno dos exércitos. Eterno dos exércitos, Todo-Poderoso. Deus eterno, todo-poderoso Jeová. Então, nosso Criador, ele é merecedor desses títulos todos. Essa honra ao nome dele, merecimento a ele. Exatamente. Tinha um irmão que ele faleceu, o irmão que ele foi descansar, chamado Paulo Galdino, não sei se você conheceu ele. Eu amava o discurso. Quando ele era viajante, quando eu ia fazer o discurso dele, eu ficava bem na frente para escutar o discurso dele. Ele falava assim, ele era um pouquinho gago, assim, meio, ele falava assim, o Senhor Jeová. Ele falava desse jeito, ele falava assim. Ele tinha uma calma assim, tão grande assim, que eu chegava a me arrepiar, ele falava assim, o Senhor Jeová deu o Senhor Jesus para nos salvar. Ele fala desse jeito. Aí tinha aquela calma assim, que eu ficava assim, de queixo caído assim, olhando o que ele estava falando. Aí eu digo, essa pessoa que ele está falando merece esses títulos e muito mais. Aí ontem eu fui assistir um discurso lá no Cambucinho, passei uns tempos lá, eu sempre usava essa frase. Era ele mesmo? Não, era outro, ele faleceu. Então, né? Aí era outro irmão que estava fazendo discurso, mas irmão da congregação mesmo. E eu sempre falava para os irmãos, Ronaldo, todos os irmãos seus, eu ficava assim, puxa, realmente esse título, nosso criador é merecedor desse título, né? Aí ontem eu vi o irmão fazendo discurso, irmão, depois eu até mandar mensagem para ele que eu esqueci. O nome dele é Daniel. Ele estava falando exatamente isso, usando essas palavras. Eu estou de risada assim, ele deu risada para mim também, que ele lembrou do que eu falava para ele. Então, assim, o nosso Criador, Deus eterno, soberano do universo, o Senhor Jeová, nosso Criador, ele é merecedor desses títulos todos e muito mais. Então, quando nós falamos isso de coração, não da boca para fora, nosso Criador fica orgulhoso. É como nós defender nosso Pai, né? Como nós falamos bem do nosso Pai. O seu filho aqui fala tão bem do Senhor, rapaz. Então, a impressão que a pessoa tem de mal da pessoa vai passar a impressão positiva ou negativa mais. Então, nosso Criador é assim. Eu amo isso. Mas voltando para cá, pronto. Vamos lá. Só falando, né, mas só para ampliar o pensamento, né? Quando a gente pensa num profeta, não necessariamente ele tem que falar sobre o futuro. Às vezes ele pode falar coisas sobre Deus, de orientações, e não necessariamente contar o futuro, né? Mas também inclui isso, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa no profeta Jonas e a mensagem que ele foi levar, uma mensagem de julgamento, dentro de uma mensagem de julgamento de Deus, sempre compreende a misericórdia. Porque senão Deus não iria nem avisar, ele simplesmente iria executar o julgamento. Entendeu? Entendi. Até talvez foi isso que aquele povo de Nínive caiu em si. Porque Jonas avisou com 40 dias de antecedência, apenas mais 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída, depende da tradução, né? Aí o rei de lá, ele falou para todo mundo fazer um jejum, né, se arrepender. Então talvez eles pensaram nisso, né? Por que Deus avisou a gente com 40 dias de antecedência? Então, para dar um tempo das pessoas, né? Entendeu? Então uma mensagem de julgamento da parte de um profeta de Deus, ela sempre compreende a misericórdia dentro dela, né? Então o fato das pessoas terem se arrependido, né, e terem agradado a Deus a ponto de Deus recuar do que ele falou que ia fazer, a gente ainda pode dizer que essa palavra se cumpriu, entendeu? É só para ampliar, né? Entendi. Entendeu? É só para ampliar o pensamento, não dizer assim, não, a palavra de Jeová nesse momento falhou, não, entendeu? Não quis dizer isso não, Deus o livre, não. Não que falhou não. Ele é todo misericordioso, né? Ele dá a chance de a pessoa se arrepender, né? Foi o que aconteceu, foi um exemplo só, mas tudo bem, entendi. Não, legal. Então, seu comentário. Então, Bruno Sim. e Carlos, agora nós aumentamos no tópico agora, no tópico 5, que é as promessas da Bíblia podem fazer a diferença na sua vida. Também é como se fosse pessoal, tem um vídeo também, depois a gente vai dar Eu vi esse vídeo, eu consegui ver todo. Então tá bom. Então aqui, ó, você pode ler aqui o primeiro estrofe aqui, né? Muitas pessoas ficam tristes e até com raiva por causa dos problemas que vêm no mundo. Algumas fazem de tudo para tentar mudar as coisas para melhor. Veja como a promessa da Bíblia que as coisas vão melhorar já está ajudando as pessoas. Assistir esse vídeo,
Depois conversa sobre o ponto a seguir. No vídeo, que tipo de injustiça incomodava muito Rafika? A injustiça que ela viu não acabou. Mesmo assim, como a Bíblia ajudou Rafika? Certo? Certo. Posso falar o que eu vi sobre o vídeo? Sim, pode. Então, qual foi no vídeo que foi que ajudou ela aqui? Que você entendeu lá do vídeo? Foi o irmão do salão, do reino. Sim. Ela achou uma Bíblia, Sim. começou a ler a Bíblia, e aí ela encontrou com alguém que era testemunho de Jeová, e ela foi levada para um salão e ela se sentiu bem. Mas qual era o problema que ela enfrentava? Vamos lá então, resumindo o vídeo. Ela trabalhava, uma mulher negra, né, trabalhava para os brancos, e ela era muito oprimida pelas pessoas brancas que ela trabalhava para eles. E as outras pessoas, não pejorativamente falando, tá gente, só comentando o vídeo. E as outras pessoas negras que trabalhavam com ela, eles tinham um pensamento assim, vamos nos submeter a esses brancos que estão nos oprimindo, e é isso que nós temos. E ela falava, não, vamos protestar contra isso, não é assim, não podemos ser, não merecemos ser tão diminuídos, menosprezados como estamos sendo aqui. Ela começou a protestar, buscar ajuda, começou a ler a Bíblia, até que encontrou um irmão da Testemunha de Jeová e ele orientou ela sobre dúvidas que ela estava tendo sobre a Bíblia. Foi levada para um salão do reino, e lá ela se sentiu em casa, se sentiu acolhida, se sentiu amada, respeitada por pessoas de várias classes sociais diferentes. E ela se encontrou lá. É uma história real, né, de uma senhora contando a história da vida dela até ela chegar a esse ponto, certo? Então, as injustiças que ela sofria era isso, imposição, trabalho, menosprezo, enfim, ela tinha que trabalhar praticamente escrava, ela trabalhava muito para ganhar pouco. Entendeu? Basicamente, resumidamente, é isso. Muito bom. Muito bom. A gente denomina esse problema social de racismo, né? Racismo. Ele era nos Estados Unidos, onde se passou a história dela, né? Ele era legalizado, né? Então, todas essas coisas. Teve um crescente movimento civil, né? Até derrubar tudo isso, né? E ela queria se fazer parte desse movimento para derrubar, né? Sim. Mas ela viu que com o tempo aquilo lá gerava mais ódio, né? Em vez de gerar convivência, né? Porque esses grupos ficaram armados com o tempo, né? Na história dos Estados Unidos a gente vê isso, né? E daí ela, depois de um tempo, ela decidiu não participar mais, né? Desses movimentos antirracistas, porque ela achava que gerava mais ódio do que acabar com a injustiça, né? Acaba gerando um pensamento de esquerda, né? Pensamento esquerdista que é se rebelar, quebrar coisas, né? Acaba gerando isso. Mas ela encontrou um local que ela foi bem recebida. Basicamente é isso no vídeo. Também que eu vejo isso um pouco aqui no nosso salão, eu acho que essa comunidade aqui ela é bem diversa, né? Tem os irmãos que são africanos, tem os brasileiros que vêm de lugares diferentes. Eu tô falando assim, para além dos chineses e haitianos que usam o mesmo local de adoração que nós, né? Eu digo só o nosso, pensando só na nossa congregação, eu já acho bem diverso, né? Os meninos que é peruano, o outro que é coreano, família coreana, família japonesa. Eu senti essa diferença da minha, que era tipo quase todo mundo igual, tudo da mesma cidade, né? Aqui já é bem diverso. É diverso, é verdade. E aí tem 2 sugestões de leitura, né? Provérbios, eu deixei para ler aqui, né? Eu não anotei isso, porque eu percebi que a gente já lê isso aqui, né? Provérbios 17 e Romanos 12, né? Eu não anotei isso. Mas só para uma perguntinha em cima do vídeo aqui, Tá. Bruno, para você. Pode ir enquanto eu vou pegar aqui a página. Aqui. O que é, qual é a lição, qual é a lição que você aprendeu desse vídeo com você aqui Comigo? Com você aqui na organização onde você já frequentou? Tem alguma coisa boa, negativa, positiva, você tem ou não? Sinceramente, eu não me enquadro no que aconteceu nesse vídeo, tá bom? Sinceramente falando, tá bom? Sim. Mas quando, assim, encaixando coisas da minha vida, é esse vídeo, tá? Ela é uma mulher que estava sendo oprimida, né? Passava muitas dificuldades. A minha história não tem muito próximo dela, sabe? Sim. Aí ela encontrou um local, Salão do Reino, e se sentiu bem, se sentiu acolhida. Agregando também um pouco da minha história é isso, tá? Eu nunca fui do cristianismo nem catolicismo, nunca fui batizado em nenhuma linha cristã ou católica, nunca, tá bom? Mas quando eu tinha, acho que era 14 anos de idade, um amigo meu me levou para uma igreja chamada Assembleia, e éramos no grupo de estudo.
E surgiam muitas dúvidas e o pastor da igreja, ele me olhava com maus olhos, falando, você não é batizado, você nunca foi cristão, você não é de berço cristão. Ele me olhava assim, sabe, Uma de rejeição. Rejeição, menosprezo, sabe, desprezo, julgamento. E ele falava assim, vocês ficam andando de skate, aí vocês acham que Deus se alegra disso, ficar andando de skate? Aí a gente estava perguntando aqui, o que está escrito aqui em Romanos 12? Vocês ficam andando de skate, aí cala sua boca, vocês nem batizados são, vocês são moleques, vocês são crianças, entendeu? Tipo, eu sou autoridade aqui, vocês não são nada, entendeu? Tipo, era assim que era o tratamento. Saímos de lá, aí ele falou, Bruno, vamos em outra. Aí fomos em outra, praticamente a mesma coisa, porque ele era do grupo de estudo, sabe? Aí, enfim, quando fazíamos grupos de estudo, cada um dava uma opinião diferente, aí começava divergência, debate, discussões, entendeu? Isso foi uma coisa que foi me expulsando do cristianismo, entendeu? Sem contar, enfim, do lado de casa tinha uma senhora que ela ia para a igreja, ela ficava muito falando assim, vocês são tudo um bando de demoniado, vocês não vão para a igreja, vocês ficam aí só conversando, sentada na calçada. Eu falei, nossa, que coisa terrível que estamos fazendo, né? Conversando aqui, estamos no inferno. Aí eu falava, caramba, é isso que o cristianismo prega, né? É esse ódio contra os não cristãos, né? Isso foi uma coisa que foi me deixando mais receoso ainda com o cristianismo. Tem mais histórias ainda, mas, enfim, o vídeo tem 4 minutos, eu já falei, acho que já 3 minutos, né? Fica à vontade, estudo é seu, fica à vontade. Finalizando, aí quando que eu encontrei um local, algo que me preencheu esse desejo que eu estava de me conectar com o Eterno. E apesar de eu nunca ter sido cristão, eu sempre tenho a certeza absoluta que o Eterno, Ele é o Todo-Poderoso, Ele sempre me ajuda, Ele sempre governa tudo, comanda tudo, sempre, entendeu? Eu sempre tive isso dentro de mim, nunca virei ateu, nunca desacreditei dele, enfim. Quando que eu comecei a ter conexão correta com Ele, me senti mesmo abraçado pelo Eterno, quando eu comecei a estudar hebraico. Eu estava em casa ali, né, e de repente eu senti uma voz dentro de mim me chamando, assim, sabe, para algo melhor na vida, sabe, buscar algo melhor. Aí eu conversei sozinho em casa com o Eterno, falei como me conectar com o Senhor da forma certa e qual é o idioma original da Bíblia. Resumindo bastante, tá? Eu conversei com ele umas 2 horas, assim, sozinho em casa, só eu e ele, então. Aí tá. Aí eu tinha uma Bíblia que um amigo meu me deu, ele era da igreja Congregação. Congregação era uma Bíblia da Congregação, assim. Aí eu peguei assim, abri a página assim, ó, sem folhear nada, abri assim, tá. Aí tinha um comentário embaixo. A palavra amém é uma palavra hebraica que significa assim seja. Falei, palavra hebraica? Que é isso, palavra hebraica? Aí fui pesquisar. Idioma hebraico. Aí pronto. Aí eu aprendi hebraico sozinho em casa. Coloquei lá no YouTube e comecei a estudar hebraico sozinho. Eu tenho um caderno até hoje lá da anotação. Foi 2016 isso. Caramba. Aí comecei a estudar hebraico, aprendi hebraico sozinho. Autodidata. Aí depois que eu aprendi, eu fui buscar ajuda, né? O que é shalom? O que significa shalom? O que significa amém? O que significa bereshit, né? Aí eu falei, agora eu preciso entender, né? Aí fui buscando ajuda e eu... Deixa eu só falar uma Cheguei coisa ao pra local gente não deixar passar aqui. É claro que o problema que ela passa é diferente de nós três. Né? Tanto pelo país que a gente vive, a época que a gente Verdade, vive, tem isso também. né? Mas a gente ainda assim pode tirar uma lição, que é qual? A segunda pergunta aqui falou assim, a injustiça que ela viveu não acabou, mudou de forma, né? Então, por exemplo, antes tinha banheiro separado para quem era preto, pessoa de cor, né? E quem era branco. Isso era uma injustiça que talvez ela passasse nessa época. E outras coisas, numa livraria, numa biblioteca, tinha... uma pessoa de cor quisesse estudar um certo livro, ela não tinha acesso, entendeu? Então a segregação do racismo no contexto dos Estados Unidos foi muito maior nessa época. Então, mas o problema não acabou, ainda existe racismo, só que ele está de uma outra forma, entendeu? Ele está de uma outra forma. Só que o ponto não é esse, o ponto é assim, o resto da pergunta fala assim, mesmo assim, como a Bíblia ajudou ela? Então ela começou a viver com mais esperança. Ela começou, só essa, porque o ponto aqui da lição 2 é esperança, né? Esperança. Então, a esperança que mudou ela. Imaginar que os seres humanos podem viver como uma família,
unido. Por isso que minha história é muito diferente da dela. Não sei o que dizer, assim, sabe? Eu tô sobre um governo. tentando encaixar minha história na dela, assim, entendeu? Não, mas a gente pode usar qualquer esperança da Bíblia. O ponto principal é a esperança. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre com doença crônica, ela pode ter essa esperança de que um dia ela vai poder viver com saúde perfeita. Ter a saúde. O ponto de similaridade é a esperança. Assim como a Bíblia deu esperança para ela, a palavra de Deus deu esperança para ela, mesmo que o problema não deixou de existir, qualquer uma dessas promessas aqui, ela pode nos dar esperança, mesmo que o problema não vai deixar de existir agora. No meu caso era desorientação, desculpa interromper. Desorientação. Eu vivi uma vida de qualquer jeito, entendeu? Sempre acreditando no eterno, mas uma vida de qualquer jeito, sabe? Aí você tenta fazer as coisas com suas próprias mãos, né? Sem buscar a ajuda dele. Vou tentar sozinho, eu sou autossuficiente, não preciso dele, né? Apesar de acreditar nele, mas vou fazer de qualquer jeito. Aí uma vida muito desorientada. Mentia muito, né? Fazia muita besteira na vida. Aí eu fui buscando orientação nas escrituras sagradas e, graças ao eterno, estou conseguindo melhorar muito de mim. Tem muito o que melhorar ainda, mas estou conseguindo. Estou conseguindo. E todos nós também, eu também fui assim, igual você, a gente não tinha orientação, a gente queria fazer as coisas do jeito da gente, do meu jeito, né? E isso é uma tendência que a gente tem, porque a gente é imperfeito. Eu sempre comparo assim, a imperfeição como um carro com 2 pneus furados. Os pneus estão baixos, e aí você vai numa rodovia, e para cá é alto, para cá tem um perigo. Então você tem que segurar o volante com força e diminuir a velocidade, você tem que parar. Porque pode não acontecer uma coisa pior. E na questão da esperança que o Carlos falou, nós, por exemplo, nós temos uma esperança. E aí tem uma ilustração que eu sempre lembro, que é assim: imagine que você vai correr 5 quilômetros, você vai na maratona de vários quilômetros. Daí, lá não tem prêmio, não tem nada. Aí você vai correr. Você começa a correr, aí daqui a pouco você começa a cansar um pouco, e aí você não acha forças para... Eu estou correndo aqui. Vou ganhar o que lá? Qual o objetivo, né? Qual o objetivo? Aí quando você põe isso na mente, o que acontece? Você vai desistir, vou parar. Não vou ganhar nada mesmo. Mas quando você corre com a maratona que tem lá, os primeiros colocados, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até acho que o 10º ganha um prêmio. Ou então todos ganham aquele mesmo prêmio, que o mesmo prêmio do primeiro lugar, o último ganha também. Dá motivação? Melhor, né? Mais motivação. Mais motivação, dá mais coragem, dá mais força pra gente, né? Na mente da gente, porque tudo está aqui na nossa mente, tudo está aqui na mente da gente. Quando nós começamos a botar na nossa mente, não vou conseguir não. Então você já está sendo derrotado, você já perdeu, você não vai ter força. Mas você diz, não, peraí, aqui não, meu amigo, eu vou vencer. Aí Deus vai se dar um gás da gente, né? Você tem que dar uma força maior. Parece não, ele dá sim. E a gente consegue. Então, aí muda tudo, né? Tudo muda. Né? Então é mais ou menos isso que a gente está conversando aqui. Aqui nós temos uma esperança, né? Uma esperança. E aí... Provérbios 17? Aí diz assim, as perguntas qualquer aqui diz assim: a esperança da Bíblia para o futuro pode nos ajudar a lutar, tá vendo? Contra o desânimo e a conseguir, né? A enfrentar nossos problemas. Aí tem esses textos aqui que diz que são muito interessantes, por exemplo, o que diz Provérbios 17, 22. Posso ler? Por favor. Deixa eu ver aqui, ó. 7:22, né? Isso. Vamos ver junto aí? Tá. Pode ler que eu acompanho aqui. Provérbios 17:22. Pode ler, por favor. Posso ler? Tá. Pode, por favor. Lev sameach itev gerha. Veruach nechea teyabesh garem. Deixa eu ver aqui a tradução que eu não lembro todas. Um coração feliz é bom para quem está o quê? Deixa eu ver aqui. Coração alegre é uma boa medicina e o espírito quebrantado resseca os ossos.
espírito quebrado. Ter-ne-re-a. Quer ouvir nessa tradução aqui? Vê aí como tem. Aqui eu tenho duas, ó. O coração alegre é um bom remédio, Boa. mas o espírito abatido consome as energias da pessoa. E o outro é aqui, assim, o coração alegre faz bem como o que cura, mas o espírito abatido resseca os ossos. Uma é mais literal, né? A outra dá mais o sentido no português. Resseca os ossos. Boa. Eu procuro mais o lado do coração feliz. É bom um remédio, né? Do que ter o espírito quebrado, abatido, machucado, né? A maioria desses ensinamentos de Salomão tem dois lados, duas escolhas. Você já reparou isso? O lado bom e ruim. Eu escolho mais o lado bom, né? O lado positivo. Então aí mostra o efeito da esperança, né? Exatamente. Aqui quando fala de coração, não é coração literal. Aqui está falando da nossa motivação, né? Nossa motivação, o coração. Então ele vai dar forças, né? Fica alegre. Uma pessoa alegre e uma pessoa triste, tem diferença dos dois? Alegre e triste? Sim. Alegre e triste, tem diferença? Uma pessoa alegre e uma pessoa triste. Tem diferença? Acho que tem diferença. Positiva, otimista, né? Tem muita diferença. Uma pessoa alegre, ele parece que ele não vê problema na frente dele, né? Ele não vê problema na frente dele. E se ele vê, ele não sabe, como diz o ditado, ele não está nem aí, entendeu? Então, uma pessoa que é triste, ele já está ali derrotado, por assim dizer, né? Está assim, vencido pela a tristeza que está nele. Ele não sabe o que fazer. Então, o cara que tem um coração alegre, feliz, ele acha um atalho, vai achar um lugar, vai achar um jeito de ele vencer aquele obstáculo. Então, dá alegria. Então, é mais ou menos isso que a Bíblia quer nos ensinar, né? Que isso, você fala assim no finalzinho do versículo, que fala assim, né? A parte B fala que diz que o espírito abatido consome as energias da pessoa, tá vendo? Então, digamos que você está andando de bicicleta, aí você vai andar, já andou, é meio-dia, a parte da tarde você vai andar, quando chega a tarde você tá moído, como por assim dizer, cansado, está sem forças, né? Então, o coração abatido é mais ou menos isso. Até você andando mesmo, você precisa de andar de bicicleta, você andando mesmo, quando chega de tarde, você está cansado, né? Então você não tem mais força para nada, você quer chegar em casa, tomar banho, dormir, cair na cama e dormir. Já ao contrário aqui, é forte. Então ele usa isso para nos ajudar a alertar do que nós somos capazes ou não somos capazes. Ele sabe que cada um tem um potencial diferente, o Carlos tem um, eu tenho um, você tem outro, né? Aí quando nós vemos um ângulo, as coisas do ângulo perfeito, correto, aquilo nos anima. Né? Como aquela luzinha lá no fim do túnel, caramba, tudo escuro aqui, mas tem a luz lá, eu vou chegar lá. E acaba chegando, né? Então, é interessante, Carlos, Bruno, que o que a Bíblia traz para nós é uma coisa importante, nos dá forças, nos dá coragem para enfrentar qualquer problema, né? Problema de doença, problema de trabalho, problema de qualquer obstáculo, né? Ela nos mostra um ângulo diferente, um jeito diferente. É quando nós começamos 2, 3 pessoas juntos, porque é sempre bom se perguntar com alguém, né? Ele está perdido às vezes, hoje tem o Waze, né? Você tem ali o Waze que vai falar com você. Você está perdido na rua, você põe no Waze e ele te direciona, né? Mas você está perdido espiritualmente, o que direciona as escrituras, né? Exatamente isso. Aí quando nós encontramos, achei o caminho, está aqui, olha que bom. Então é exatamente isso que ele apresenta para nós. Posso comentar uma coisa aqui? Por favor, à vontade. Nesse versículo que lemos, Lev Samer e teve guerra. Coração alegre ou feliz é bom remédio, certo? Essa palavra aqui, e teve, lembra? E teve, de tove, de bondade. Ela tem 2 letras Yud, tá? Essas 2 letras elas estão relacionadas a Yetzirah e Yetziratov. Inclinação para o bem, inclinação para o outro lado, tá? Então, o coração feliz é um remédio para esses 2 aspectos que o ser humano carrega, bom e mal. Então, estar sempre feliz, esse lado negativo não vai prevalecer, porque você vai estar feliz. Você está pensando em fazer besteira, mas você está feliz, então esse é um remédio para o lado negativo se desmoralizar, acabar com o lado negativo que carregamos no coração. Tá bom? Resumidamente é isso.
É mesmo. Isso que é saído dessas duas letras, tá? Cada letra hebraica, ela tem um significado. Aí cada palavra dentro dela tem mais significados aprofundados dentro dela. Isso é um detalhe. Isso vê que tem sentido? Tem sentido, sim. Tem lógica e convence a gente que realmente é isso que você está falando. Né? Então o erro, você percebeu que o erro não está na Bíblia. É na interpretação da pessoa. Exatamente. Tem algumas interpretações, né? E aqui nós concordamos com a sua Bíblia, que é a mesma. A nossa é a mesma. A João Ferreira de Almeida, qualquer Bíblia, ela fala a mesma coisa, embora ela fala um pouquinho diferente, né? Porque ela foi escrita há muitos anos atrás, essa aqui está mais atualizada, né? Mas você tem aí também a referência que explica com atualização, que ela está bem atualizada, né? Então, o que acontece? O erro está nas pessoas, do modo como eles direcionam, querem aplicar a Bíblia, o conceito bíblico. Traduzem da forma que lhes convém e utilizam da forma que lhes convém. Perfeito. Entendeu? Falou tudo isso mesmo. Vamos achar o de Atos aqui? Atos. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. É o Romanos 12, né? Romanos 12, isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu penso em breve fazer vídeos falando sobre o Novo Testamento. Porque assim, quando a gente estava conversando na primeira reunião ainda, né? Uma dúvida que eu ainda tenho. Atualmente, recentemente eu fiz umas pesquisas. Quando o Novo Testamento, antes dele ser compilado, ele era transmitido oralmente, ou pelas cartas de Paulo, etc. Mas no ano de 325, no Concílio de Nicéia, o imperador Constantino falou: pessoal, vamos nos reunir aqui, vamos compilar de uma vez por todas esse Novo Testamento. Aí houveram muitos concílios. Aí, quase 100 anos depois desse concílio, o Novo Testamento começou a ser compilado. Aí, ao longo desses 2000 anos, existiram muitos códex diferentes, em grego, latim, entendeu? Aí eu falei, algumas coisas diferentes nos textos, sabe? Não, essa sua indagação ela é pertinente, porque do mesma forma como a gente confia em que, por exemplo, o livro de Salmos é a palavra do Deus eterno, a gente também precisa ter essa mesma confiança nos evangelhos e nas cartas dos apóstolos. Mas depois a gente pode fazer um estudo específico sobre isso, e tem provas de que as cartas das escrituras gregas, elas já estavam compiladas antes desses concílios da religião católica. Você tem acesso a essas coisas? Entendeu? Você tem acesso a essas Com cartas? certeza. Elas estão em grego ou em hebraico? Porque eles escreveram em hebraico, né? Não, eu tenho acesso aos estudos que já foram traduzidos, né? Se precisar de mas só encontrar essas informação cartas no idioma escrito da época, que era em hebraico que eles falavam, né? Ou você achou a carta em grego? Não, em grego. A maior parte desses escritos, eles foram escritos diretamente em grego, com exceção de Mateus, né? Que Mateus, eles acreditam que ela foi escrita primeiro em hebraico, para depois ser traduzido para o grego. Aí tem os livros, tipo, por exemplo, se você quiser pegar Timóteo, por exemplo, em hebraico, em grego, no idioma que foi escrito, né? A gente tem que estar baixado aqui no celular. Não, eu tô falando dos códex mais antigos, entendeu? Eu não sei o quanto de acesso a gente tem a esses museus, mas o que eu sei que a gente tem é assim, por exemplo, a gente tem escritos fora da Bíblia, de historiadores da épocas antes desses concílios, que já organizavam como se fosse o cânon bíblico, entendeu? Praticamente os mesmos livros que se tem hoje, entendeu? Antes do ano 300. Então a gente pode... Antes do Concílio de Nicéia. Isso, então a gente pode se debruçar sobre isso. Aí você tem esses textos. Temos essas informações. Aí na pesquisa que eu fiz mostra, tipo, por exemplo, Romanos 13, aí os versículos que tem aqui, né, do 1 ao 10, tá diferente lá. É um exemplo, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Aí a numeração... Ou a palavras inteiras. Por exemplo, no Evangelho de Marcos acontece isso no final, né? Conclusão longa. Septuaginta. Vocês ainda sabem traduzir a lei de Moisés para o grego. Tá? No texto grego que existe hoje, no que temos acesso hoje, porque aquela tradução ela se perdeu. A livraria que foi colocada essa tradução em grego, dos 70 sábios, aquela livraria pegou fogo, perdeu essa tradução.
Aí existem traduções em grego mais atuais. Em comparação com o texto hebraico, falta muitos versículos, muito mesmo. Em vários livros, assim, Gênesis, falta uns 20 versículos, Deuteronômio, Êxodo, entendeu? Lá no texto da Septuaginta tem grego, entendeu? Aí será que no Novo Testamento também isso acontece, entendeu? Aí eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre isso, mas é um assunto monumental, né? Eu acho que ele não é tão complexo assim quanto a gente pensa, mas a gente pode se debruçar sobre isso num outro momento, mas a gente sempre vai ir para o lado de uma confiança de Isaías 40:26, que diz assim, né? A relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Entendi. Então, a gente vai conseguir encontrar essas peças do quebra-cabeça e elas foram preservadas para que chegassem até nós hoje. Entendeu? Você vai conseguir essa confiança. Isso é uma construção para a gente aumentar a fé. Entendeu? Mas você pode ficar tranquilo que a primeira coisa que a gente vai ver, por exemplo, vendo esse Romanos 12:12, é que a mensagem que está nele, ela é preciosa porque a gente pode fazer um paralelo direto dela com Provérbios que a gente acabou de ler. Vamos ver. Então, Romanos 12:12, né? Deixa eu ver sobre isso aí. Pode ler, por favor. Alegre-se na esperança, perseverem sob tribulação, perseverem em oração. Certo? Esse foi o 12. Isso mesmo. Aí, ó, aqui no celular, se a gente clicar aqui em cima, quer ver? No caso, aí vai partir para um versículo, por exemplo, um versículo aqui, ó. Parte para um versículo. De Lucas 21. Isso, Lucas 21. Aí, ó, aí diz assim, pela sua perseverança, vocês preservarão a sua vida. Aí, se a gente voltar aqui de novo, aí vem aqui em cima do último aqui, oração. Aí vai lá para Lucas de novo, Lucas 1:9. Ó, tá vendo? Tudo tem referência. Né? É tipo essas referências que estão aqui embaixo aqui? Ou aqui no meio. Ou aqui no meio tem as referências, tá? Na Bíblia também, tudo cai com referência. Olha quanta informação. Isso, quantas informações nós temos, né? O caso foi um negócio interessante que eu ia falar, ele falou, eu gostei muito também, só para lembrar, para não esquecer. Por exemplo, você já montou, até na semana passada nós falamos sobre isso, já montou um quebra-cabeça? Quantas peças existem jogadas ali no tabuleiro, como a gente chama, né? Várias peças, né? Daí a gente não sabe nem como começar. Aqui dá uma dor de cabeça, caramba, eu não vou parar com isso, né? Aí se você começa a dizer, joga para não quero mais não. Começa pelas beiradas, né? É mais fácil identificar as coisas. Exatamente. Ou a junta por cor, né? Exato, A Bíblia é um quebra-cabeça. Mas não é aquele quebra-cabeça que vai dar dor de cabeça. É um quebra-cabeça que, podemos dizer assim, podemos até fazer uma comparação com quando nós fomos estudar pela primeira vez. Você lembra? Quando você foi na escola, depois que começou a estudar na escola? Na escola. Você está falando dos primeiros estudos aqui? Não, na escola mesmo, na escola. Você lembra? Assim, lembra da primeira série? Primeira série? Lembra? Tá vendo que você ia fazer o nome, você não sabia fazer o seu nome. E aí o professor pegava, eu lembro de mim, que ele pegava a caneta, é assim, Antônio, escreve teu nome assim. Aí ela escrevia meu nome todo torto. Conduzindo sua mão para escrever. Isso, para escrever. Aí toda vez, depois eu percebi que eu escrevia meu nome todinho, completo. Aí depois eu peguei assim, tá escrevendo seu nome, parabéns, Antônio. Parabéns. Aí o nome do meu pai. Você foi praticando? Isso, nome do meu pai, nome da minha mãe. Eu já sabia o nome da mãe, nome do pai. Então aquilo foi despertando meu. Quero aprender mais, quero ir mais fundo nisso aqui. Aí fui aprendendo. Não aprendi muito, não estudei muito. Estudei lá, acho que terminei lá o fundamental. Aí fui para o Rio de Janeiro, em 80, quando cheguei lá, vou estudar de novo. Né, que eu era muito com isso. Vou estudar mais um pouquinho. Estudei no colégio de freiras, né? Não estudei muito, não, parece que estudei uns 2 anos só, 2 anos, depois eu vim embora, 2, 3 anos. Mas o que eu aprendi lá foi muito mais valioso do que o que eu aprendi na cartilha, no fundamental, lá no Nordeste. Porque lá, todo atrasado, lá já era mais avançado, naquela época, mais avançado. Aprendi a fazer algumas coisas. Aí, eu não sei muito ler, assim, muito não. Não lembro de escrever muito bem, não, mas eu sei o básico, para mim já tá bom. A mesma coisa é quando nós
aprendemos, estamos começando a estudar aqui. Aí vem umas coisas que deixam a gente meio em dúvida, uma coisa não, como diz, não liga uma com a outra, que a gente fica assim, poxa, como é que é isso? Mas você vai ver que no decorrer do estudo, o Deus Eterno vai ajudar você a entender os pontos todos, tanto lá os atrás, como os do meio, como os do final. Você vai entender do começo ao fim. Então que as profecias da Bíblia se harmonizam uma com a outra. Então isso é um ponto tão importante, porque você aprendeu a ler a Bíblia no hebraico sozinho. Isso não é para qualquer um, não. Isso não é um cavaleiro de mente qualquer, não. Você tem mente extraordinária, você é inteligente. Então, não, de verdade, estou falando para você de verdade, eu fico até admirado, né? Inclusive aqui tem, né, um pergaminho em hebraico. Aqui, né? É em hebraico. Hebraico, isso aqui é de um hebraico. Tá vendo? E esse ponto aqui da esperança, né? Por exemplo, Romanos 12 fala alegrem-se na esperança, né? E Provérbios 17 fala um coração alegre é bom remédio, né? Sim. Então, para perseverar na tribulação ou nas dificuldades, se a gente mantiver essa esperança, esse coração alegre, a gente vai conseguir, entendeu? Então tem um ponto de similaridade aí. Mas Sobre perseverança, eu lembro de Jacó, que ele trabalhou para o Labão, lá para as filhas, né? O José do Egito, ele sofreu pra caramba, ele continuou, o Eterno usa esses exemplos, entendeu? Terminamos essa página aqui? Sim, terminamos sim. E aí, é muito importante, né? Vamos para a próxima agora, né? Aqui tem só uma... Terceiro e último. Aqui só uns resumos aqui, que fala assim, aqui o resumo, né? Lê esses resumos aí, você lê muito bem. A Bíblia nos dá esperança e saber que ela promete futuro feliz nos ajuda a enfrentar problemas. Revisão. Por que as pessoas precisam de esperança? O que a Bíblia diz sobre o futuro? Como a esperança da Bíblia pode trazer diferença na sua vida? Vamos comentar cada uma dessas perguntas, é isso? Isso, exatamente, muito bom. Pode. A esperança que a Bíblia dá, o que você entendeu de esperança? Por que as pessoas precisam de esperança? Sim, por quê? Pegando um pouco do gancho do que você falou, né? Você vai correr uma maratona, mas não tem nenhum prêmio no final. Para que eu vou correr então, né? A pessoa precisa de esperança para ter mais vontade de viver, né? Ter mais objetivos. Eu conheci um senhor que ele sofreu um acidente e ele ficou de cadeira de rodas. Aí ele ficava falando assim, não tem mais esperança. Não tem mais esperança. Porque ele andava muito, passeava muito, ele trabalhava muito, ele perdeu essa oportunidade, não tem mais esperança, entendeu? Então, se ele tivesse de volta as pernas dele, ele ia ter esperança de levantar de novo amanhã cedo e trabalhar e produzir coisas, entendeu? Ele tem algo para se agarrar àquela esperança. Também nas escrituras, né? Hoje mesmo eu conversei com um rapaz que ele falou, Bruno, eu estou desacreditado do Eterno, eu estou querendo virar ateu, porque eu não estou conseguindo encontrar as respostas nas escrituras sagradas. Eu leio e minha cabeça fica mais bagunçada ainda, sabe? Aí ele fica meio que perdendo as esperanças, porque ele não está encontrando a resposta nas escrituras e vai perdendo as esperanças. Então precisa ter mais conhecimento do Eterno para ter mais esperança na vida. Então conhecer o Eterno, ter algo para se agarrar que dê, né, força para se levantar e ir em frente. Resumidamente, essa é a minha resposta sobre isso. O que a Bíblia diz sobre o futuro... eu notei duas coisas aqui, ó, para não alongar, mas senão... Sofonias capítulo 3, versículo 9. Safavrurá. Quer abrir junto? Vou abrir. Sofonias 3, 9. Sofonias. 3, 9. Sofonias é o dos 12 profetas. Deixa eu só ver qual que é. Sofônia, vocês estão mais rápido que eu. É que nós já estamos 1648, 1648. Quase que eu consigo abrir aqui, ó. 3, 9, né? Vou ler aqui, ó. Sofônia 3, 9 aqui. Ki as efor elamim safavrurá, likro chulam beshem Hashem leovdo shichem echad. Porque então,
Transformaria as nações em um idioma sagrado, para invocar todos eles em nome do Eterno e servi-lo com ombros unidos. Então, quando teve a destruição da Torre de Babel, antes da destruição, todo mundo falava hebraico. Mas depois que teve a destruição... Fala assim, fala sagrado nessa tradução. Isso, Safá Brurá. No 3.19, no 3.9, Safá Brurá. Na tradução, uma língua pura. Pura. Nessa tradução aqui está língua pura. Aqui está pura. Essa palavra não significa pura? Safá Brurá pode significar pura? Safá vem de P de boca, de língua, de idioma, de pronunciamento, tá? Vrurá é da palavra Baruch. Baruch significa bênção. Bênção. Safá Brurá. Será que essa bênção não pode significar puro? Será pureza? Porque... Bênção é algo puro, né? Eu te abençoo, eu estou lançando pureza em você. É que pureza pode tanto ser uma língua abençoada como uma língua sagrada, né? Ou uma língua pura. Sagrada seria aqui do chá. É porque o hebraico é muito preciso, sabe? Muito preciso. Às vezes a gente tenta adaptar o nosso idioma ao hebraico, aí dependendo da palavra perde um pouco a conotação. Você tentou fazer uma transliteração, você falou que é o quê? Língua? A tradução, safá... Idioma não, você falou idioma. A palavra safá, ela vem da palavra P, que é boca. Então safá é tipo... Mas essa expressão, não, quando você traduziu ela, é idioma o que você falou? Idioma abençoado. Idioma abençoado. Eu falei idioma. Tá? Idioma abençoado. Só que bem ao pé da letra mesmo está relacionado à pronunciação, à boca. Uma boca abençoada. Só que tem uma letra sim na frente. Boca é P. Aqui é safá, sapê. Então, essa letra sim na frente é de shalom. Porque o idioma hebraico ele é construção de palavras e vai formando raízes de palavras. Aí quando você desmembra as palavras, você vai encontrando significado. Então, se você pega as duas letras aqui, ó, essas aqui, perdi a linha. O 9 aqui, ó. Essas duas letras aqui, a P e Rei, essas duas da frente aqui, tá? Se você separa elas, você tem a palavra P, que é boca. Aí sobra essa letra aqui, ó, essa sim. Você sobra ela, você tira ela, você separa as duas, tá? Essa sim é da palavra shalom. E a P, boca. Então, boca shalom, boca pacífica. Então, bem no pé da letra mesmo. Então, uma boca pacífica abençoada, digamos assim. Tá? Se você quer mesmo... Quando vai juntando, aí né? se junta e fica idioma, para facilitar, né? Fica idioma abençoado, ou boca abençoada. Tá? Então, isso é uma profecia para o futuro e isso está acontecendo. É isso que eu ia falar. Isso está acontecendo, entendeu? O Eterno falou, o profeta Sofônias, que ano que ele viveu? Isso não lembro agora. Né? Mas, mas, por exemplo, se a gente vê aqui a nossa convivência nos com dias de pessoas hoje, tentando servir a Deus, né? Em que o idioma não é uma barreira, entendeu? Ou até mesmo a própria história dessa moça que passou no vídeo, em que ela se sentia unida, né? Eu acho que isso aí já é um cumprimento desse Sofonias. Exatamente. Interessante que o Bruno também falou ali, que era só esse idioma que tinha lá no começo. Então, na Torre de Babel todo mundo falava hebraico, só que quando teve a dispersão, né? Vê que interessante. Aí essa promessa que todo mundo vai voltar a esse idioma, ao hebraico. Você vê que eles falavam um idioma só, estavam construindo aquela torre, todo mundo estava subindo lá nela, tudo também tranquilo. Lembra que a gente estava falando? Falando isso semana passada, falamos. E aí ele subiu lá, aí depois subiu um som lá em cima que estavam construindo uma torre, já vai dizer, vamos, descemos, confundimos o idioma deles. Porque em outras palavras, hoje para nós, nosso entendimento é assim, eles vão subir até em cima, que a torre vai desabar, eles vão morrer. Ninguém morra, que a gente estava dizendo para eles. Vamos descer lá. Ele desceu. O idioma deles, ele não desce, ele só manda alguém. Ele tem mandado alguém, olha lá, meu filho, olha lá para mim. Né? Aí ele disse assim, quando chegou lá, ele simplesmente, de lá de cima, ele confundiu o idioma de todos eles. Aí foram embora para casa e quando voltaram no dia seguinte, um falava hebraico, outro falava latim, outro falava, sabe? Sim. Aí ninguém se entendeu mais, eles pegaram, cada um saiu pro seu canto. E aí foi para cada um pro seu lado. Mas com tudo isso, Deus tinha um propósito para cada nação e cada língua. E aí, você disse muito bem aí,
que essa confusão da língua se espalharam por toda a terra. A gente vê esse aqui, irmão, que ela falou no começo ali, que a gente vê aqui, isso aqui, nossa congregação aqui. Aí, no final, no futuro, quem está esperando, está aguardando isso, com certeza o Jeová Deus vai fazer tal idioma original, vamos falar o mesmo idioma que é. O que fala isso foi isso aqui. É exatamente isso que se vai. Então, você vê que tem sentido, tem respostas que convencem a gente, né? Tem um outro profeta, não lembro o nome agora, eis que o monte da casa do Eterno se elevará, Miqueias e Isaías falam a mesma coisa. E aí todas as nações fluirão para lá, e vamos para lá, aprender da Torá do Eterno, aprender a lei de Moisés, entendeu? Exatamente. Isso está acontecendo também. E falar nisso, Bruno, só para quando eu era moleque, eu tinha mais ou menos acho que tinha uns 13, 14 anos mais ou menos. A gente se juntava, nossa família, era toda uma família unida. Se desse uma briga, não dá nem para começar, se fosse um só. Juntava umas 80 pessoas, juntavam ali, todo mundo era unido, para trabalhar, para fazer qualquer coisa, para briga por qualquer coisa. Nós éramos unidos. E aí a gente fazia tipo a gente chamou lá na minha terra, chama de piquenique. E aí a gente juntava todo mundo. Aí na casa do meu tio, que é meu tio e meu padrinho, ele tinha, já faleceu há muitos anos, ele tinha assim, uns pés de caju. Você conhece caju? Sim. Pé de caju. Aí tinha casa de fazer farinhada. E tinha assim vários pés de caju. Tinha um campo de futebol na frente. E tinha aqueles pés de caju, parecia umas copas assim, a gente ficava lá, ficava sombra e o vento correndo, a gente lá, sentado nas redes, aí a gente se reunia, vamos fazer piquenique, tá com a tia Raimundo hoje, falava tia Raimundo, outro padrinho Raimundo chamava, a gente sentava, todo mundo sentava, um levava o violão, aí um levava a comida, que comida tinha de sobra, pra gente fazer aquele piquenique assim, todo mundo junto, aí tocava sanfona, olha que negócio gostoso, sanfona, outro trazia um violão, aí um trazia a bebida, outro trazia não sei o que, a comida, e fazia aquelas comidas assim, mas todo tipo de comida, era peixe frito, era peixe no molho, era frango, era pato, era ovelha, tudo que tinha, eu trazia uma coisa, juntava a família assim, eu me lembro sempre que hoje, que eu me lembrei da Catia Raimundo que ele fez, e tinha um papagaio, tinha um papagaio lá em cima, ele ficava lá, ele vinha voar, ficava lá em cima. Aí ele ficava conversando e começava a falar Aloísio, o nome do meu Anísio? Aloísio. Ele falava, todo mundo começava a brincar e eu já estava risando sozinho. Aí quando a gente ia jogar bola, ele ficava lá, fez um gol, ele gritava assim. Eu me lembro disso até hoje. Então, pensa que coisa animada. Negócio assim, não tinha confusão, não tinha briga, não tinha nada. Todo mundo comia, saia de satisfeito. Obrigado, compadre, obrigado, comadre, muito obrigado. Sabe? A gente via esse pessoal aí, eu me lembro disso. Então, hoje, quando eu estudo a Bíblia, eu vendo esses textos aí que você comentou, que o irmão Cláudio também falou, eu me lembro disso. No futuro vai ser isso. Quando já vemos aqui no Salão do Reino, que a Testemunha de Jeová vem aqui, pessoas de todas as nações, mesmo assim... O pessoal tem interesse em aprender hebraico aqui? Acredito que não. Alguns irmãos, eles aprendem idiomas diferentes para pregar o evangelho, né, para outras pessoas. Então eles aprendem vários idiomas, mas não há uma demanda muito grande de pessoas nativas que falam hebraico aqui, né? Foi com você que eu falei do oração do Pai Nosso em hebraico, né? Foi, É mais profundo, né, quando você vê. Mas uma coisa que a gente pensa é assim, que quando Deus for cumprir essa promessa, a gente conseguiu imaginar um cumprimento dela atual, da língua pura ou língua abençoada, no sentido de que a gente está falando a mesma coisa, a gente tem o mesmo Deus, a gente tem a mesma esperança, a gente acredita nas mesmas coisas, entendeu? Esse é um sentido. Mas vamos dizer que Deus queira cumprir esse versículo restaurando um idioma para a humanidade inteira, para não ter essa divisão que existe hoje, né? Hoje não sei quantos idiomas existem, deve ser lá 5.000. Mas vai ser ruim se Deus fazer um idioma só e tirar os outros idiomas. Vai ser ruim, sabe por quê? Não, mas deixa eu sabe por que vai ser ruim? Não, deixa só que a gente perdeu o nosso, que a gente gosta. Fala aí. Não, eu ia fazer uma brincadeira para desconfiar. Só concluir o raciocínio que, assim, quando confundiu, não foi um milagre? Um milagre, o Eterno fez uma... Não foi um milagre para aquela confusão?
fazer uma bula significa para confusão. surgir, a gente não sabe quais idiomas surgiram naquela época, foram raízes, né? As línguas são vivas, com o tempo foram surgindo Se não for novos idiomas. aramaico, são 70 idiomas foram. 70 idiomas foram criados. Tem Ritim, Yevusim, Prizim, Gigashim, Knanan. É alguns que eu sei que está escrito, esses idiomas. Mas pode falar. Então a ideia é que se foi milagroso essa confusão, se uma hora a gente, no governo messiânico, entendeu? Todo mundo for falar o idioma original, ou sei lá, até um idioma novo, mas desde que seja abençoado ou puro, né? Entendeu? Vindo diretamente do divino. Acredito que seja hebraico, em nível maior, porque a linguagem do Eterno, desculpa interromper, a linguagem do Eterno é um nível de hebraico superior, porque as letras elas são compactação de energia, tá? As letras, cada desenho, tá? Que nem japonês, né? Chinês, tem um kanji, né? E tal. Mas se foi isso, será que não seria milagroso também? Será que Deus iria exigir que a gente aprendesse essa língua do zero? Exigir, não precisa exigir, mas ele vai impulsionar a humanidade a desejar isso, como aconteceu comigo. Eu senti dentro de mim um desejo e veio, entendeu? Eu conheço outras pessoas como eu. Conheço outros como eu, que tem o desejo. De repente assim falou, quero aprender hebraico, e foi estudar e aprendeu, e tá, entendeu? Acho que o Eterno ele coloca isso no coração, na alma da pessoa, entendeu? De dentro dela mesmo vem isso, na minha opinião. Porque, por exemplo, Adão, né? Ele não aprendeu um idioma como um bebê aprende. Talvez Deus já deu para ele um vocabulário básico, já né? aprendeu Inicial. falando, né? Claro que depois ele criou palavras novas, como o nome dos animais, né? Tudo em hebraico, né? Mas a ideia é que, se a gente for pensar nesse milagre do futuro, em que a humanidade inteira não tem essa barreira de idiomas, faz sentido. É claro que a gente não pode bater o martelo, né? Mas faz sentido em que Deus faça essa junção novamente. Não que esse mérito fique para os seres humanos, em que eles vão se esforçar totalmente. Foi ele que fez isso comigo. Ele está por trás disso, né? Não foi, acho que eu sozinho, do jeito que eu estava, acho que não ia, né, ter interesse. Foi algo sobrenatural dentro de mim, sabe? E sabe por que vai ser ruim se tirar os idiomas? Porque... Vamos parar de ganhar dinheiro dando aula de idiomas. É verdade. Então, mas tem um amigo aqui que ensina chinês, ele já vai perder. Não, mas não vai ter mais chinês, tem que ser um idioma só. Pra que a gente dá o chinês? Vai arranjar outro serviço. O bairro da Liberdade aqui, vai ser tudo nas placas um idioma só. E aqui também... Meu professor de hebraico, ele faz essa E piada. também aqui no Sofonias aqui, ele falou assim, muitos povos vão falar, né? A língua pura, né? Então, se a gente pensar na língua pura como sendo a fé, não exatamente o idioma hoje, ela sendo a fé, entendeu? Mesmo as pessoas com idiomas distintos, eles conseguiriam ter essa unidade, né? Pelo hebraico, eu vejo que é o hebraico que será falado. É a mesma expressão parecida com na Torre de Babel. Eles falavam Lashon Echad, sabe? É uma expressão parecida, sabe? É como se tivesse ligado. Você sabe o quebra-cabeça? É como se tivesse... Tá vendo o que aconteceu lá no Jebel? Então, o Eterno vai trazer de volta esse idioma sagrado, o hebraico, então. A terceira pergunta: como a esperança da Bíblia pode fazer a diferença na sua vida? A esperança da Bíblia fazer a diferença. Como a esperança da Bíblia pode fazer a diferença na sua vida? Bom, eu citei aqui o José, né? Yosef. Ele foi os irmãos saíram ele, né? Queriam matar ele foi vendido como escravo. Mas ele teve muita esperança. Está escrito: o Eterno sempre esteve com ele. Ele teve muita esperança, muita certeza, convicção que o Eterno está com ele, né? O Abraão, ele era já de idade, a esposa dele era estéril. O Eterno falou para ele: vocês vão ter um filho, né? O Abraão falou para ele: por que adianta ter tudo isso, mas eu não tenho um filho? O Eterno falou: você vai ter um filho, entendeu? Então isso deu mais esperança para ele. Enfim, o rei Davi, no livro de Salmos, ele dá esperança. Você está passando por dificuldades, tenha esperança que o Eterno está com você, que ele te ajuda, que ele te salva, ele te guia, ele te orienta, né? Aqui cita, né, Salmo, nesse folhetinho mesmo, Salmo 119, né? 119 e 105. A sua palavra é uma luz para os meus pés. Digamos que eu estou num momento de trevas na minha vida, né? Uma vez, muito tempo atrás, para você ver como que o Eterno ele é comigo mesmo, né? Quando eu tinha, acho que era 6, 7 anos de idade,
Um padrasto que eu tive, ele me jogou numa casa abandonada à noite. Pegou, me jogou lá por maldade e cura. Aí fiquei com medo, né? Fiquei com muito medo de estar ali naquela casa abandonada. E aí eu conversei com o Eterno e falei para ele, me tira daqui, por favor, me tira daqui. Aí alguém surgiu e me tirou de lá desse local e não vi quem foi, entendeu? Eu senti me pegando e tirando, me colocou pela janela, assim. Eu tava sentado no chão, assim. Aí alguém me pegou, me tirou, assim, e me colocou de volta no corredor, aí eu fui de volta lá para casa, entendeu? Então, eu tive essa luz no momento de dificuldade, no momento de escuridão, no momento de desespero. Eu tive essa esperança, essa luz, essa salvação, essa ajuda, entendeu? Então, apesar das escrituras ele tem muitos exemplos práticos de esperança, eu já vivenciei muitas esperanças com ele, assim, muito livremente na vida. Isso, você vê que isso fortalece a nossa confiança no nosso Criador, né? Isso fortalece e dá confiança para a gente, dá esperança, né? Porque assim, Bruno, é o seguinte, a gente é apenas um ser no mundo que vivemos cheio de problemas, de dificuldades e confusões, né? Mas dentro, eu falei para você daquela outra vez, dentro da gente, dentro de nós, nosso Criador colocou o amor dele. Nós temos o amor de Deus na gente. Nós somos criados com várias qualidades, né? Aí diz que a primeira, nós fomos criados temos sentimento de amor. Nós amamos as pessoas, nós amamos nossos filhos, nós amamos as pessoas de bem, até as de mal também, a gente não fica com raiva, mas a gente, poxa, podia ser bom essa pessoa, a pessoa foi pro lado ruim, né? Isso não é de agora, faz tempo. É dos dois primeiros irmãos, um tinha um coração bom e um tinha um coração ruim, Caim e Abel, né? Então, o que acontece? Ele vê cada um. Então, para o nosso Criador, o Deus Jeová, nosso Deus Jeová, ele, como eu falei para você, ele vê a gente como uma pedrinha de ouro ou um ouro em pó, que está ali, que se a gente for olhar assim a nossos olhos, a gente vai dizer, isso aqui é areia. Ou se a gente vai ver uma pepita, como eu falei daquela vez lá, aqui um pedaço de ouro, esse aqui é um pedaço de ouro, tem aqui, mas está sujo, igual a pedra, parecido com uma pedra. A gente não vê, tem que colocar um aparelho para saber que aquilo é ouro. A primeira coisa que aquele aparelho faz é atrair. Esse aqui é ouro, você vai pegar, vai limpar ele todinho. Então, o que nosso Eterno Deus faz com a gente? Ele limpa a gente. E começa por aqui, pela mente, nossa mente. E vai limpando aquelas dúvidas que a gente tem, tirando aquelas dúvidas que a gente tem, aquela sujeira. E aí, daqui a pouco, nossa mente está limpa, igual água cristalina. Então, o que eu quero dizer com isso? Pode continuar. Eu quero dizer com isso, notificação aqui. Eu quero dizer com isso, Bruno, que ele viu algo de bom em você, que ninguém consegue ver. Ele viu algo de bom no Carlos, que ninguém consegue ver. Ele viu algo de bom em mim, que ninguém consegue ver. Né? E nós temos que permitir para que ele faça isso na gente. Ou às vezes, quando não permite, ele coloca ele numa situação que se diz, agora eu estou morto. Né? Por assim dizer. Tem casos, né, que a pessoa está numa situação que... Né? E aí, quando você clama a ele, você chama ele, meu Deus, me ajude, eu estou aqui, o que vocês vão fazer? Ele está lá te ouvindo. Ele está ouvindo a gente. O nosso coração que está pulsando pelo socorro. Ele vai lá, dá tua mão, meu filho, vem aqui. Por assim dizer, né? Dá tua mão, vem aqui, eu vou te salvar. Vem pra cá. Você vai aprender. Você quer aprender? Quero. Então, eu vou te ensinar, vou achar alguém para te ensinar. Então, o nosso Criador, ele faz isso. A pessoa do pai é muito amoroso, meu pai não é muito amoroso, meu pai era outras qualidades, mas amoroso ele não é muito assim, mas é da minha vida, eu tô falando do meu pai. Já minha mãe era amorosa, muito amorosa, minha mãezinha. Toda mãe, não toda, mas a maioria das mães são. A maioria das mães são mais amorosas que a filha, né? Meu pai já é mais rígido, né? Meu pai poderia não era amoroso, assim, aquele amoroso de ficar com amor com a gente. Brigou com ele, ele dava uma. Não era de bater em ninguém, ele jurava assim. 1, 2, 3 vezes, na quarta não passava. Então, hoje tem meu pai, como eu sempre disse isso e continuo dizendo,
Para mim, meu pai aqui na Terra era o herói da minha vida, continua sendo meu herói da minha vida. A minha mãe é minha heroína. Né? Só que minha mãe tratava de uma forma tão carinhosa. Né? Não, meu filho, aí meu pai batia na gente, ele ia dar um remédio para curar aquela dor, tirar aquela dor. Aí a dor não saía, mas saía com as palavras dela. Faça mais isso não, você apanhava. Ela chorava junto com a gente. Eu nunca esqueci disso. A gente chorava também. Né? Então, imagine um ser humano imperfeito fazer isso. Agora imagine o ser humano, a pessoa mais poderosa do universo, o Deus Todo-Poderoso. E ele é muito mais amoroso do que você possa imaginar. Né? Ele não pode ver um filho chorando. Se você estiver chorando de verdade, ele vai te socorrer. Que foi o seu caso, que é o meu caso, no caso de muita gente aconteceu isso. Né? Então, se a gente for imaginar o nosso Deus, o soberano do universo, o Criador, o Senhor Jeová, ele é um pai que socorre qualquer filho. Ele pode até sofrer, que a gente é teimoso, né? E além de ser teimoso, nós somos imperfeitos, né? A gente não entende as coisas do ponto de vista de Deus. Mas ele está ali para socorrer a gente. E no decorrer do processo, eu entender. Ele me ama de verdade. Por exemplo, hoje eu tenho 65 anos. Meu Deus nunca deixou faltar nada para mim. Eu não tinha o que eu queria. Eu tinha tudo que eu precisava para sobreviver. E do bom e do melhor. Desde criancinha. Né? E isso foi ele ajudando meu pai. E meu pai me ajudando. Nós éramos 9 irmãos. Então, assim, como o nosso eterno Deus, embora ele seja uma pessoa invisível aos nossos olhos, porque nós somos carnais e pecadores, ficamos distantes dele, mas ele não deixa de nos ajudar. Ele é para sempre eterno. Então, o que ele quer dar para nós aqui, essa esperança, Bruno, uma esperança que nós ainda não conseguimos colocá-la nem um pouquinho assim, desse tanto na nossa cabeça. Assim, uma coisinha pequena assim, mas nós somos felizes, nós somos confortados, consolados, esperançosos pela esperança que Jeová nos dá. Então, eu me sinto feliz, me sinto muito feliz por isso, porque meu pai não está mais aqui, né? Mas eu tenho um pai eterno, que nunca morre, né? E ele vai sempre fazer aquilo que a gente vai querer, que a gente deseja. Sempre queria e nunca teve. E isso até me emociona de falar do nosso Criador, porque é muito profundo isso. Vocês pensam que quando a pessoa falece, a alma fica tipo dormindo, ou vai direto para o céu ou para o inferno, ou fica por aí? O que vocês pensam? Eu acho que é melhor a gente ver isso diretamente na Bíblia quando você estiver nessa lição, porque para a gente entender isso é só você ver, por exemplo, o que o livro de Gênesis falou de alma. Quando fala em Salmos, o que ele falou? Em Eclesiastes, o que falou? Entendeu? Então, se a gente juntar essas partes, a gente vai conseguir entender qual que é a condição dos mortos, né? O que é alma na Bíblia, né? Como que essa palavra se relaciona com os humanos, com os animais, entendeu? Ela se relaciona de formas diferentes. Né? Então, eu acho que é melhor a gente ir nessa. Terminamos esse dois, né? É bom fazer esse aviso, cara, porque esse negócio... Eu acho que a gente tem que anotar os temas que a gente está abrindo. Esses são os motivos que eu estou gravando. Eu acho que a gente tem que anotar os temas que a gente está abrindo, porque a gente já ficou de ver como que a gente tem certeza que as escrituras gregas são a palavra de Deus, né? Está gravado isso aí, a gente pode depois ver esse momento. Foi mais ou menos uns 30 minutos atrás essa pergunta. E depois, agora, né? Só qual é a condição dos mortos, o que é a alma, né? O que a Bíblia fala sobre isso, né? O que a Bíblia fala sobre isso. Sempre a gente vai nesse ponto, né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas se for diferente do que está das Escrituras, a gente teria que se curvar e mudar a nossa opinião, né? Então a ideia é sempre perguntar assim, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala. Exatamente. Agora uma coisa na pergunta do Bruno, só para dar uma clareada do Bruno, todos nós também, relembrar também, por exemplo, se nós estivéssemos andando no escuro, e aí a gente enxerga muita coisa no escuro, sem a lanterna, sem nada? Não, quase nada, né? Dependendo do nível de escuridão. Exatamente, né? Exatamente isso que a gente fala, perfeito. Mas quando o dia vai amanhecendo, como é que vai ficando as coisas? Vai ficando mais clareando, né?
O livro de Provérbios fala isso, que as coisas vão clareando a cada dia mais. Então, no entendimento que o Carlos falou aqui, é exatamente isso. Quando nós vamos, se a gente for para outro assunto, aí a gente fica meio assim confuso. Mas quando a gente vai, as coisas a gente vai começando aqui do comecinho, aí as coisas vão clareando, vamos chegar lá nesse ponto. Você vai entender. Poxa, é verdade, agora eu entendi com perfeição. E se falar agora, você não vai entender. Ixi, rapaz, até dá nó no nosso entendimento. Então nós precisamos ir. Deixa eu ir uma próxima. Mas a gente pode, mas dependendo da sua vontade, a gente pode avançar ou voltar e considerar aquele assunto. A gente não precisa necessariamente seguir a ordem que aparece. Embora essa ordem que aparece é uma ordem lógica, né? Mas a gente pode ir e mais depois que a gente terminar, a gente faz um resumão, pega alguns temas, eu mostro para você o tema, para irmos já preparando, para não ficarmos só conversando assim, vários tipos de assuntos. Isso, mas depois que você chegar em casa... Se quiser, né? Uma sugestão. Não, depois que você chegar em casa, pode ler aqui no hebraico, por exemplo, aqui Eclesiastes 12:7, diz assim, ó, então o pó volta à terra, de onde veio o Espírito, ou seja, o Espírito, nossa centelha divina, volta ao verdadeiro Deus que o deu. Aí se você pegar Gênesis 2:7, aí de lá, 2:7 diz lá que o homem, né? Só pode fazer essa pesquisa depois, pode começar para você não esquecer também, mas para você não esquecer. Falamos sobre isso no segundo estudo. E lembra que nós falamos? Por isso que ele perguntou, porque nós falamos do segundo estudo. Então, nós fomos criados do quê? Do pó da terra. O que o Eterno fez com a gente? Ou fez com o primeiro homem? Soprou fogo de vida em Adão. Tem umas pessoas aí o corpo volta ao pó e a alma volta por terra. Isso, aquele fôlego volta para o livro dele, ou seja, ele tem um livro, ele está anotando aqui, tudo que nós estamos falando, está anotando lá, o nome do Bruno, o nome do Carlos, o nome do fulano de tal, por assim dizer, está anotando tudo bem, então você está só anotando ali, entendeu? Aí, se a pessoa continuar fiel até ele, vai continuar o nome lá, se a pessoa não continuar, ele vai riscar o nome, passar o nome, a alma fica guardada no livro, a alma não vê o que está acontecendo, ela tipo meio que se desliga, a alma não vê as coisas, entendeu? Umas dúvidas, depois a gente vê isso. Não, eu também tive essa dúvida, tirei. Tudo bem, vamos depois para o próximo tema. Entendeu? Vamos para o próximo tema. Então, no próximo oportunidade. Vamos falando uns pouquinhos devagarzinho, você vai chegar lá, vamos chegar no ponto que vai falar exatamente desses pontos aqui, tá bom? Ó, aqui, só para fechar, Bruno, para fechar aqui vai ter os vídeos também, mas aqui diz assim, ó, aqui, quer pesquisar mais? Aí você pode fazer essa pesquisa, se você quiser fazer essa pesquisa depois, né? Já viu esses vídeos aqui também, já ouviu esses vídeos? Esse vídeo eu ainda não vi, porque não? Né, como íamos ver o 2... Tem que é uma música. É uma música, tá? Isso. Como estamos nesse tema, eu vi esse. Não, então... Posso tentar esse Não, aqui? Depois você vê, não tem problema, pode dar uma treinadinha isso também. Isso tudo é no aplicativo, certo? Isso no aplicativo. Sugestões de mais estudos. Isso. Aí na semana que vem nós podemos entrar aqui no tópico 3, né, que é a segunda-feira que vem. Será que você pode acreditar, olha só, acreditar na Bíblia? Então, será? É uma pergunta que é feita, né, pra gente, a gente vai esmiuçar aqui o termo. Na semana que vem, com mais detalhe. Essa conversa é boa, porque assim, o caso tem um conhecimento que ele já aprendeu, também tem um pouco. Às vezes se expressa para facilitar. E se for só ler, ficar fisgado na leitura, aí a gente não vai entender muito, mas aí vai abrir no leque da gente, né? O Galo fala de uma coisa. Depois eu até vou comentar com o Antônio isso, mas tem uma forma, talvez, para a gente fazer que seja melhor para você, porque eu vi que você já lê antes as coisas, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente poderia... Eu li tudo isso aqui antes, até notei coisas. Uma coisa que a gente poderia fazer semana que vem é não ler esse trecho, sabe? A gente pode ir direto uma pergunta e fazer mais uma conversa, porque você já vai ter lido os versículos antes, né? A gente lê algum ou outro pontual. Tem que fazer mais, né? Mais rápido. Por exemplo, o vídeo, como você já assistiu, né? Ó, que vai falar sobre Jó, né? Você já vai ter assistido. A gente já comenta direto nas perguntas. Eu acho que dá para fazer até uma lição. Fizemos isso algumas das vezes nos outros estudos, entendeu? Por exemplo, não lemos todos esses, entendeu? Eu li antes em casa, aí depois demos só mais uma relida para ficar registrado, aí comentamos uns 2 aqui, né? Não comentamos todos, não teve tempo, né? Lembra? O nome daquele senhorzinho que estava desse lado mesmo? É o daquele dia, o último? É o Expedito.
expedito. Lemos 2 aqui, né? Foi. Isaías e Salmos, e aqui acho que foi, né, João e Salmo também. Falando nisso, deixa eu só comentar um negócio antes de terminar. Direto, né? Ó, aqui de Isaías que fala das doenças, aqui a todos vão, Isaías 30, tem aqui Isaías? 37? Não. Isaías 65 e tem... Aqui, não é deficiência? Pode ver. É isso mesmo, é isso aqui mesmo, ó. Isaías 35, 5 e 6. Lá fala assim, ó, o mudo gritará, né? Então, a ideia é que essas profecias, elas vão se cumprir na mesma época. Nessa época ou na época do Isaías? Na época futura. Entendeu? Quando o monte da casa de Jeová fica firmemente estabelecido e o conhecimento chegar na terra toda, entendeu? Por quê? E o conhecimento da Torá, da lei de Moisés, né? Mas pense que para todo mundo falar, por exemplo, o idioma original, também não poderia existir mudo. Entendeu? Uma pessoa que não consegue falar surdo-mudo. No caso, se ele é mudo, mas também pode ser que não é surdo, né? Existe o texto as duas cita só mudo, né? Mas geral, não, o texto fala surdo também, surdo, mudo, cego e manco. O texto fala dessas 4 deficiências. Entendi. Mas inclui qualquer deficiência, porque Deus ele tem o poder de curar todas as doenças, né? Mas a ideia é assim, essa aqui é uma promessa de saúde perfeita, porque a ideia é que o que nos adoece hoje é o pecado original. O ser humano não foi feito para adoecer, né? Então, quando Deus cumprir essa promessa aqui, e todas essas outras, e também a de sinfonias que você trouxe, entendeu? Faz mais sentido. Porque como que vai todo mundo falar um idioma só, o idioma abençoado, o idioma puro, se algumas pessoas não podem falar, ou sejam porque não ouve, ou sejam porque tem algum problema na laringe, na traqueia. Primeiro ele vai deixar de ser mudo ou surdo para depois começar a falar o hebraico. Né, entendeu? Bom, todo mundo, entendeu? Porque Isaías é antes do Sofones, né? Pela cronologia. Não sei quem viveu antes, quem viveu depois, eu não sei. Acho que Sofones é depois. Preciso me localizar nisso. Ele é porque aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Reis, né? Primeira, segunda Reis foi escrito por Jeremias, né? Irmião, né? Entendeu? Tá. Então, e eles não estão na sequência, entendeu? Lamentações está na sequência. Bem diferente os acontecimentos, né? Isso é bom ter umas datas lá onde eu trabalho, eu tenho um livro com umas datas assim, sabe? Atrás assim, ó. De quando foi escrito, quem escreveu. Eu não decoro, mas a gente consegue todas as datas se você quiser. A gente consegue todas as datas. Exatamente. Isso é muito bom, Bruno, porque assim, está analisando o Bruno tem uma leitura muito assim, um raciocínio muito rápido, né? Por isso que eu acho que o Bruno ele consegue estudar uma lição por vez, entendeu? Por exemplo, aqui são vários pontos, né? Todos esses pontos eu acho que você consegue numa noite, a gente consegue conversar sobre todos eles, até porque você já estudou antes, né? Eu li antes. Entendeu? Para acelerar o processo, entendeu? Isso. Igual, por exemplo, para a semana que vem, a gente vai falar sobre esse ponto aqui, ó. A Bíblia concorda com a ciência, daí vai se debruçar praticamente sobre essa informação de Jó. É uma informação. Inclusive eu até peguei aqui, li e tal. Viu, né? Essa profecia, uma profecia, né? É que aqui ela junta Jeremias e Isaías, né? Mas é um evento só, né? A destruição de Babilônia, entendeu? Então eu acho que numa noite só ele consegue. Consegue. No próximo estudo a gente termina esses 3 aqui. Boa, gostei da ideia. Aí se você tiver na segunda-feira disponível, você me manda que nós vem aqui de novo, que você tem mais... Imagina. Não, você tem mais conhecimento assim, porque assim, os meninos, a gente vai mais assim no basicão, né? O João Carlos é mais estudioso em algumas áreas, você também né? Você tem que reconhecer. Não, mas assim, é bom que você... A gente não sabe. Não pode ter mais pessoas? Pode. Se quiser convidar alguém, ou seu amigo, alguém... Não, dos membros daqui. É sempre só vocês dois. Normalmente é dois diferentes, vem... É você e chama, vai trocando. Convida outro irmão, eu o Menelli primeira vez, depois veio o Expedito, agora eu chamei o João Carlos. Mas a gente vai percebendo que é o irmão que tem mais assim, um conhecimento de algumas coisas também. A gente vai chamando mais aqueles. Vai agregando mais conteúdo. Isso. Mas tem vários irmãos que querem vir no estudo. Até o irmão Sérgio também quer vir, aquele assim do cabelo branco. Quer vir no estudo do rapaz lá do Bruno. Esse horário é comum para vocês, 19? Para mim eu saio do serviço às 19, então
tipo 19 e 8, 19 e 10. Você sai às 19, quer fazer um pouco mais tarde? Não sei se como Não, pra mim ficou bom. Ficou bom, né? Eu pensei nesse horário porque vocês chegam aqui 19h30, 19h40, né? Então vamos marcar para a próxima. Vamos marcar para a próxima, se tudo der Próxima certinho, segunda. a gente vai conversando, a gente vem da próxima aqui para a gente conversar aqui. Aí você prepara essa parte aqui, ó. Aí prepara aqui o estudo todinho, você se prepara, você lê muito rápido. Eu já li, eu posso ler de novo esse três. Não, depois a gente vai conversar, entendeu? Sobre isso, tá bom? Não, pode vir aqui. Como você já viu, se você quiser até ver essas coisas que eles falam que é mais avançado, é legal, ó. Essa aqui, por exemplo, é uma prova falando a respeito dos dias da criação, né? A ideia de como os dias da criação foi narrado na Bíblia é sobre uma ótica, entendeu? A ótica de Moisés, como se Moisés estivesse vendo a criação. É claro que ele não viu, né? Ele nasceu muitos anos à frente, né? Mas tem muita coisa legal aqui. É verdade. A gente vai falar disso na outra. Exatamente. Tá bom? Você vai querer ver depois lá o Salmo 110, algumas coisas? O Salmo 110 ou não? Deixa uma próxima. O horário está muito avançado. Não, pra mim não tá. Não, Alguns versículos rapidamente aqui. Ó. Pode ir. Não, foi tranquilo, cara. Ele estava comentando uma coisa comigo do Salmo 110. Sim. Rapidamente mesmo, para não tomar muito tempo. Não, fique tranquilo. Estamos a 1h40, entendeu? Tudo isso. É bom que falamos muito nesse tempo, né? Salmo 110. Já achou aí? 110 e o quê? O versículo? Eu vou ler só alguns aqui, o quanto pudermos ler. Sim. Ele tem... Quantos versículos? Ele tem 6 Ele é versículos? curtinho, 7. Curtinho, pode ler tudo se quiser. Tem 7 versículos no seu? É 7 versículos, eu vi errado. 7, Aqui. Versículo 1. Le David Mizmor, Ne'um Hashem la'Adoni, Shev le'imini ad ashit oivecha hadom la'gilecha. Por David um cântico. Diz o Eterno ao meu Senhor. Então o Eterno, Criador dos céus e da terra, está dizendo para alguém. Sente-se à minha destra até que eu coloque os seus inimigos os cabelos dos seus pés. Isso ele está falando para o Abraão, isso aqui. Quem escreveu esse capítulo foi o Eliezer, o servo do Abraão. Tá? Só que Tá escrito aí em cima, só que foi atribuído para David, isso aqui. Tá? Então o Eterno está falando para o Abraão, assente-se à minha destra até que coloque seus inimigos aos seus pés. Tá bom? Vou ler direto no português para não alongar demais. De Sion estenderá o Eterno o cetro de sua força e te fará dominar seus inimigos. Ainda está falando com Abraão aqui, na guerra que ele teve lá com os reis de Sodoma e Gomorra. No dia de sua batalha, Amhanavo, no 3, né? Amhanavo bayom heilecha. O seu povo se prontificou no dia do seu exército. No dia de sua batalha, seu povo voluntariamente se juntou, pois percebeu o sagrado majestoso que há possuidor antes mesmo de você nascer. Quem é esse povo que se uniu a ele? Os que foram guerrear com Abraão lá no Sodoma e Gomorra. Tá bom? Então ele fez guerra. Continuando, versículo 4. Versículo 4. O Eterno não se arrepende nem desfaz sua palavra. Ele jura para todo sempre: você é um Kohen, sacerdote, conforme as palavras do Melquitzedek. Tá? Quando Abraão terminou a guerra lá contra os reis de Sodoma e Gomorra, eles sequestraram o Lot, veio um homem cumprimentar o Abraão, Melquitzedek. Esse Melquitzedek, ele é o Shem, um dos filhos de Noé, que saiu da arca. Noé saiu com 3 filhos, Shem, Ham e Yafet. Então esse primeiro filho de Noé, chamado Shem, ele era chamado de Melquitzedek, ele foi rei de Salem. Daí vem a palavra Jerusalém. Ele cumprimentou. E o Abraão foi chamado de sacerdote do Eterno, por esse homem chamado Melquisedeque, tá bom? Versículo 5, o Eterno está à sua destra quando for despertada a sua ira e esmagará reis, os reis de Sodoma e Gomorra. Quando ele esmagou os reis de Sodoma e Gomorra, os 4 reis contra 5, livro de Gênesis. Jogará as nações, ferirá os ímpios e empilhará seus cadáveres por toda a extensão da terra, quando ele venceu a guerra dos Sodoma e Gomorra. Meu rei, então, refrescar-se-á na torrente em seu caminho e sua cabeça estará sempre erguida. Então, Salmo 110 é falando de Abraão. Não está escrito explicitamente no texto, tá? Mas as palavras hebraicas, elas são
Elas têm ligações com os acontecimentos da guerra que ele fez contra os reis Sodoma e Gomorra. A gente vê esse salmo como uma profecia sobre o Messias, entendeu? Que a gente já identifica o Messias como sendo Jesus Cristo. Entendi. Então, se a gente pensa, né? Se a gente for aplicar esse salmo ao Messias, né? Aqui diz: Jeová declarou ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés, né? Então, né? De acordo com a crença cristã, ele e o filho estão sentados juntos lá, né? Jesus à direita de Deus, né? Entendi. Só que quando ele foi ressuscitado e foi ao céu, ele já não começou a reinar diretamente. Ele primeiro se sentou e esperou, entendeu? Teve um período de espera para depois começar a reinar lá na frente. Então, essa interpretação cristã, entendi. E daí a gente pode juntar isso com outros versículos bíblicos depois para você ver se faz sentido ou não, né? Nessa visão. Como eu sei que é de Abraão que está falando, aí eu não... Entendeu? Mas daí a ideia seria assim, né? Quando começou o governo de Jesus no céu, então ele já governa hoje, entendeu? Entendi. Mesmo no meio dos inimigos, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, ele vê o coração do Bruno, que aceita obedecer voluntariamente, como diz o versículo 3, né? Então Deus já controla hoje as pessoas que voluntariamente querem obedecer a Ele, mesmo no meio desse caos, assim, vamos dizer, entendeu? Entendi. Essa é uma interpretação cristã, né? Bom, entendi. E daí, por exemplo, Jesus seria um sacerdote à maneira de Melquisedeque, porque Melquisedeque foi rei e sacerdote, né? Então ele vai exercer essa função de rei e de sacerdote no futuro, né? São coisas assim bem... interpretações cristãs. São bem diferentes do que você acredita, né? Os tipos de estudos que fazemos, sabemos que é de Abraão que está falando, entendeu? É dele que está falando. Isso não quer dizer que ele é o Shem, filho de Noé. Ele foi chamado de rei justo, né? Porque ele reinava em Salém. Entendeu? Entendi. Tá bom. Por isso que no começo, por que a gente vê no Salmo 110, né? Que você falou que o principal é a gente colocar o amor na nossa vida, né? E tentar trazer o reino, que eu perguntei do seu broche, né? Tentar trazer o rei, tentar trazer o reino já hoje para nossa vida. Daí eu falei que a gente tem essa confiança de que Jesus, mesmo sendo um rei no céu, ele já tem os efeitos do governo dele hoje na terra. Entendi. Dentro do coração das pessoas que querem obedecer esses princípios do amor e conviver em paz, né? Muito bom. Legal. Entendi. Exatamente isso que o irmão Carlos falou. E se nós pegarmos aqui o governo humano, fazer uma comparação meia chula, a gente chama, né? Mas quando o governo, esse candidato ganha do que está no poder que ele vai governar, ele tem que ficar esperando um tempo, né? Até chegar o dia dele ser empossado como rei, ou como governo, né? Na época rei, porque ele é rei e rainha, por isso que fala de reino, né? Mas pode ser governo. Então o governo vai esperar o presidente, por exemplo, da República, né? Ele vai esperar até terminar o mandato do outro para ele poder, vai ficar sentado ali esperando, ou seja, esperando chegar o momento dele agir. O momento dele agir, exatamente. Isso entendi. Mesmo. Então é isso que acontece, que o meu cara está explicando aqui. Entendeu? E se a gente pensar assim, os versículos mais abaixo, quando fala de uma guerra, entendeu? Poderia, do 110 mesmo, a gente poderia pensar como Deus eliminando os governos humanos e ele voltando a governar a terra inteira. Assim, por exemplo, quando era Adão e Eva, antes do pecado, Deus governava eles diretamente, né? Então, no futuro, a esperança é de que Deus governe diretamente a humanidade, sem precisar de governos humanos, né? Que são tão falhos, né? É uma outra interpretação do Salmo 110, né? Tem muitas interpretações. Muitas interpretações das escrituras, né? Das escrituras sagradas, realmente. Que ela se encaixa com
confirmação de que o Messias seria Jesus das escrituras gregas, entendeu? O Salmo 10. Entendeu? É por essa falta dessas peças que a gente vê uma figura diferente, entendeu? A gente está montando quebra-cabeça. Você montou essa ponta aqui, você conseguiu enxergar uma imagem. A gente montou uma outra ponta aqui, então parece que as imagens são distintas, né? Parece, entendeu? Mas quando a gente encaixar as peças... São níveis talvez, de estudos, né, que fazemos dos textos. Isso. Entendeu? Desculpa interromper. Tipo, todas as escrituras, por exemplo, a gente tem acesso a quando foi escrito, como, quando, porquê, qual o motivo, entendeu? Aí sabemos que é de Abraão que está falando aqui. Enfim, são muitos níveis de interpretação bíblicas que existem. É verdade. Muito bem. Muito bem, é isso aí. Então, resumindo, nós vamos deixar para a próxima semana, vamos conversar com o Carlos para ele vir de novo com a gente, né? Que é muito bom. Eu vou reler de novo esse 3 aqui para acelerarmos mais ainda. Pode estar mais afiado. Preparar mais. Não, você está bem afiado, você está bem. Quanto mais preparado, melhor, né, Carlos? Então, é muito legal, muito bom ter você aqui com a gente, aprendendo. E, um aprende com o outro. Nós estamos aprendendo também com você muitas coisas, né? A gente aprende da Bíblia também, aprendemos do que você está lendo aí também. Então, é uma, como diz assim, é uma amizade, uma coisa que a gente faz que no final ela vai encaixar perfeitamente assim. Tá assim ainda meio, né? Mas a gente vai encaixando as coisas assim. E aí, Jeová Deus fica muito feliz, o Eterno Deus fica muito feliz com você, porque você também está fazendo parte, aprendendo sobre Ele, sobre o nosso Criador e sobre o futuro. Então, isso é importante, porque nesse mundo aqui que vivemos, a gente não tem nenhum futuro nenhum. Mas, quando nós começamos a estudar a Bíblia, as coisas começam a se encaixar. Primeiro, começa a encaixar aqui na nossa, como dizia meu amigo, nossa cachola, nossa mente, né? E aí, da mente vai espalhando para o corpo, para os olhos, para tudo. Então, quando você vai chegar mais à frente, você diz assim, ufa, eu entendi muita coisa agora, estou entendendo bastante coisa, as coisas estão clareando na minha frente. Então, o estudo bíblico é mais ou menos isso. Né? Para isso, a gente está aqui à disposição, o nosso Criador vai sempre nos ajudar. E nós temos aqui vários irmãos, né, que estão aqui disponíveis, inclusive o irmão Carlos hoje, o irmão Expedito já veio aqui, depois veio o Menelli também. Vamos estudar aqui. Aquele senhor lá, cabelo grisalho, ele falou que quer estudar, ele quer participar. Aí nós possamos conversar com ele, ele trabalha, chega muito tarde um pouco, né? A gente pode combinar um dia mais tarde um pouquinho, para ele vir estudar aqui, irmão Sérgio. A gente conversa com ele se estiver por aqui amanhã. Tá bom. Você vai estar na reunião amanhã? Vamos ver. Tá bom. Vou tentar, não prometo. Aí depois tem outras coisas que a gente pode... É muito carismático, né, o Célio? Gente boa. Outras coisas também que depois nós vamos fazer é preparar uns comentários para você comentar, porque você lê muito bem, né? E aí, quando você for comentar, pode ficar sentadinho mesmo ali, ó. Pode ficar no sentadinho respondendo ali. Tá Você vai procurar algumas coisas, porque... Tem esses comentários prontos? Não, tem, você pode comentar. Por exemplo, É daqui, não? Que nem você comentou aí agora, por exemplo. Ah, a gente fez... com a esperança a Bíblia dá, né? Isso. Entendi. Então ali já tem uma base que você pode falar, você pode ler aqui, a esperança diz que nós vamos viver para sempre. Você pode comentar. Quem não gosta, você pode fazer seus comentários. Tá Você vai bom. preparar Mas depois do estudo ou durante? Não, quando estiver na reunião aqui, para não pegar de surpresa, entendeu? Aí você vai comentar uma coisa, que não está ali no estudo. Entendeu? Então, esses estudos é exatamente para nos ajudar a entender ali o ponto na frente para a gente comentar. Que é muito precioso, é muito bom o seu comentário, é o comentário do caso, que ele faz um comentário. Você vê que todo mundo comenta? Aí cada um tem um comentário, mas a ideia qual que é a mesma, não muda. Não vai acontecer não. Ninguém diz isso. Ele se cumprimenta que aquilo vai acontecer, que foi que ele entendeu. Eu comento uma coisa, o Carlos comenta outra, aí todo irmão comenta outro, faz vários comentários, mas o objetivo é o mesmo, não é, sabe? Tá bom, vamos ver. É muito interessante. Pensei que era comentários durante esses estudos aqui. Também, por isso que o estudo aqui, a gente vai... Eu gosto de fazer algumas perguntas para ver onde é que está seu nível de entendimento. Já percebi que nas suas respostas você responde corretamente. Então no estudo também é essa minha linha também, tá? Agradeço isso. Muito obrigado aí. Então, vamos deixar para a próxima semana, né? Segunda-feira que vem. Aí nós vamos combinar que o meu caso nada acontecer até lá, né? Previsto nenhum, a gente vai estar aqui.
Pode ir.